Rede Integração, abraçando você. Assista agora MGTV, segunda edição. Boa noite. Pais de estudantes que moram na zona rural de Leandro Ferreira, no Centro-Oeste, reclamam do transporte escolar. Segundo eles, os alunos são transportados em ambulâncias e também na carroceria de um caminhão. Este produtor rural sabe que a escola é fundamental para a filha, mas não esconde a preocupação com a segurança de Joyce, por causa dos veículos utilizados no transporte escolar. Não tem segurança, não tem nada. Esse dia mesmo ele foi, estourou lá, travou a roda e se trava no veículo vindo para cá, no asfalto aí, pronto, tá uma tragédia. Segundo Joyce, alguns estudantes são transportados em uma ambulância. Isso, quantas pessoas dentro da ambulância? 9, contando, e dá 10, com a mulher da padaria também, né? Vai ela. Este produtor rural, que é vereador em Leandro Ferreira, tirou fotos para comprovar que os alunos estão sendo transportados também no caminhão que faz a coleta de lixo na cidade. Admar fez um boletim de ocorrência. Assim que eles acabaram de despejar o lixo, eles colocaram as crianças dentro do caminhão e levaram para o povoado Gentil. Pôs uma lona no fundo e os meninos foram junto no caminhão de lixo. A chefe de gabinete da prefeitura diz desconhecer que ambulâncias são utilizadas para transportar alunos. O caminhão de lixo, segundo Daniela Rodrigues, foi um caso de urgência. Nosso ônibus estragou e devido a essa urgência, nós adaptamos a traseira de um caminhão, colocamos lona, uma gaiola, 3 responsáveis para estar entregando as crianças, porque a gente não podia deixar os alunos na rua. De acordo com a Secretaria de Educação de Leandro Ferreira, 147 alunos das redes municipal e estadual de ensino dependem do transporte escolar. Mas por causa das péssimas condições das estradas, o serviço ficará suspenso até que pare de chover no município. Até lá, as crianças ficarão sem aulas. Os pais da comunidade rural de Moinhos formaram uma comissão para tentar resolver o problema. As crianças perdendo aula e o conselho tutelar, se a criança perder a aula, o conselho tutelar cobre os pais. Se o veículo não é adequado, que suspendam as aulas ou procuramos o veículo mais adequado. E vamos encaminhar o fato à promotoria, ao Ministério Público. A secretária de Educação, Maria das Graças Corrêa, informou que será estudada uma forma de repor as aulas para que os alunos da zona rural não fiquem prejudicados. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou a reativação das balanças de pesagem na região. Serão investidos 45 milhões de reais para equipar e manter os equipamentos por 2 anos. As péssimas condições das estradas põem em risco a vida de motoristas. São buracos que aumentam com a chuva e mais ainda, com o desgaste do asfalto. Caminhões trafegam com excesso de peso todos os dias. Na região, a fiscalização não era possível, porque as 5 balanças estavam desativadas. Mas agora, depois de quase 2 décadas, elas devem voltar a funcionar. Nós praticamente estamos sem estrada, né? E reativando as balanças vai evitar danos na estrada e vai ser melhor. O tráfego de veículos pesados é intenso na BR-050, onde há 2 balanças. Na saída de Uberlândia, o chefe do DENIT informou que os funcionários que vão trabalhar no local já foram contratados. Os novos equipamentos devem ser pré-aferidos na próxima semana. Em Uberaba, as balanças foram instaladas e os computadores também já chegaram. Hoje está havendo muito exagero no transporte de carga. E com as balanças funcionando, com certeza vai educar o motorista. E os equipamentos já foram instalados no posto de pesagem que fica na BR-365. Mas, segundo o DENIT, ainda não há previsão para que ela volte a funcionar. O anúncio de reativação traz alívio para o Alto Paranaíba. Por dia, pelo menos 2.000 caminhões passam pela BR-262 sem nenhum tipo de vistoria. Na época em que o prédio funcionava, uma média de 20 motoristas eram multados por excesso de carga todos os dias. Os postos de pesagem de carga serão administrados por empresas terceirizadas. Já o DENIT será responsável pela fiscalização. Mas, por enquanto, o condutor que passar na balança com excesso de carga não será autuado, já que o primeiro trabalho será o de orientação.
A balança que fica na BR-153, que liga Araporã a Frutal, no Triângulo Mineiro, já está pronta. O agente administrativo do DENIT em Prata, Daniel Sabino, informou por telefone que a empresa responsável pela administração já contratou funcionários. Eles estão em treinamento. Segundo ele, o posto deve ser reativado ainda este mês. E dentro de instantes, a busca por um futuro tranquilo aumenta a procura pela previdência privada. O governo do estado anunciou medidas para combater a criminalidade. A notícia foi repassada pelo secretário de Defesa Social de Minas, Maurício Campos Júnior. Segundo ele, o estado investirá na integração, informação e inteligência. E uma das primeiras ações é a parceria com a Polícia Federal. Ainda de acordo com o secretário, um delegado federal vai trabalhar em caráter permanente com os órgãos de inteligência das polícias civil e militar. De olho num futuro tranquilo, a procura pela previdência privada tem aumentado. Só para se ter uma ideia, na última década, os investimentos saltaram para mais de 100 bilhões de reais. E este ano, a expectativa é de um novo crescimento. Como você vai estar no futuro com 60 anos de idade? Glênio fez essa pergunta e encontrou como resposta um plano de previdência privada. Que eu estou pensando no meu futuro, que eu vou trabalhar a vida toda, né? Chegar no final da vida não ter um descanso, assim, um prazer, né? A preocupação cada vez maior dos brasileiros com o futuro é traduzida em números. Há 10 anos, a ANAP, Associação Nacional de Previdência Privada, concentrava 3 bilhões de reais em reservas. Hoje, as aplicações passam dos 100 bilhões. A projeção este ano é de um aumento de 35% em relação ao ano passado. Não há um limite de idade para entrar no plano de previdência privada, mas os economistas recomendam: quanto mais cedo, melhor. Isso porque quanto mais idade você tiver, mais terá que pagar por mês para, no futuro, garantir uma renda satisfatória. Numa simulação, quem começa a contribuir aos 20 anos vai pagar uma parcela de R$ 175 ao mês por uma aposentadoria de R$ 5 mil. Quem entra no plano aos 30, o valor a pagar sobe para R$ 398. Este economista alerta o consumidor para alguns detalhes. A principal questão é verificar a idoneidade da instituição que ele está contratando. Ele deve prestar atenção que essa rentabilidade ela deve estar sempre acima da inflação. Porque se essa rentabilidade estiver abaixo da inflação, isso vai corroer o rendimento ao longo do período e aí o dinheiro não vai ter aquele retorno desejado. Daqui a pouco, soldados do Exército tentam evitar novos desmoronamentos na região central de Araguari. Dezenas de homens do Batalhão Ferroviário de Araguari trabalham pesado para impedir novos desabamentos. Num prazo de 4 horas, 2 crateras foram abertas da região central da cidade. O primeiro desmoronamento foi ontem à tarde. Um buraco de 13 metros de profundidade se formou numa das principais avenidas da cidade. 4 horas depois do primeiro desmoronamento e bem perto dele, uma nova cratera se abriu na avenida. Desta vez, um buraco de aproximadamente 100 metros de comprimento no canteiro central. Durante todo o dia, cerca de 50 homens do Batalhão Ferroviário de Araguari trabalharam na tentativa de evitar novos problemas. Mas por causa do tempo fechado, ainda existe o risco de outros desabamentos. Como a gente observou que já teve 2 sinalizações de colapso completo, né, pressupõe-se, é possível que ocorra, principalmente se o volume de chuvas ainda aumentar e ela for represada, pode ser que a parte de trás da estrutura possa ser comprometida ainda. Máquinas retiraram a terra que impede a passagem da água conduzida pelo duto. Com deslizamento, o material feito de alumínio ficou amassado. Por causa dos curiosos, a polícia interditou o local. O trânsito também foi impedido, situação que deixou os comerciantes revoltados. Nós queremos uma solução imediata, que eles nos procurem, reúnem com a gente, o que vai ser feito, que decisão vai ser tomada. É essa a posição que nós queremos e ninguém, quem procura fala, não, nós vamos ver e ninguém tem uma solução para nós até agora. Neste outro trecho da avenida, o asfalto apresenta rachaduras e o passeio já afundou. A obra foi feita há 12 anos pelo Batalhão Ferroviário, que usou o material fornecido pela empresa Ármico do Rio de Janeiro. O orçamento previsto para a recuperação do trecho é de 10 milhões de reais, dinheiro que a prefeitura não tem. Numa ocasião em que os municípios passam por arroxos financeiros, né?
Isso vai causar um transtorno nas finanças do município e nós temos que buscar eventuais culpados pelo que aconteceu aqui. O que eu posso dizer é que tenham tranquilidade, as medidas com urgência serão tomadas, a Prefeitura vai encaminhar todos os procedimentos para que esse impacto seja menor. De acordo com informações do Batalhão Ferroviário de Araguari, a obra feita há 12 anos deveria ter passado por uma manutenção a cada 5 anos, o que não aconteceu. Já a empresa Armico do Rio de Janeiro, citada na reportagem, informou que todo o material cedido à Prefeitura 12 anos atrás é atestado pelas normas internacionais. O engenheiro da empresa disse que poucas horas antes da estrutura ceder, foi procurado para fazer uma inspeção na obra já danificada. Ele disse que orientou sobre as ações que poderiam ser realizadas. E mais, se não fosse a chuva, a manutenção poderia ter sido realizada, pois bastava apenas fazer o desaterro da área. O engenheiro complementou dizendo que a responsabilidade da manutenção só diz respeito à Prefeitura e que ela precisava ser realizada dentro do prazo previsto. A assessoria da Prefeitura de Araguari informou agora há pouco que o município faz a manutenção constantemente. A última foi realizada há 6 meses pela SAI, Superintendência de Água e Esgoto. Na época não foi detectado nenhum problema. Sexta-feira de calor em grande parte de Minas devido a uma massa de ar seco que dificulta a formação de nuvens de chuva. Veja no mapa. Previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas apenas nas regiões do Triângulo, Sul e Zona da Mata. No restante do estado, o tempo fica parcialmente nublado. Veja como fica a temperatura em algumas cidades da região. Em Coromandel, máxima de 29 graus, 31 em Patos de Minas, Patrocínio e Arcos, e 32 graus em Dores do Indaiá. Futebol, o Guarani divide a última colocação na tabela com o Atlético. Hoje o time de Divinópolis tenta somar 3 pontos e melhorar a classificação. Bugre e o Coelho fazem agora a partida que deveria ter sido a estreia do Campeonato Mineiro. O jogo, a princípio marcado para 17 de janeiro, foi adiado por causa dos estragos no campo do Farião provocados pela chuva. E o MGTV segunda edição termina aqui. Eu desejo a você uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.